O dia em que eu quase destruí o meu casamento. Bom, gente, eu agia como a Bíblia diz para não agir. Tudo o que a Bíblia fala para a mulher não ser, eu era. A Bíblia diz que nós não devemos ser aquela mulher rixosa, que arruma briga com tudo, absolutamente tudo. E eu era esse tipo de pessoa. O mínimo, o básico já era suficiente para fazer eu brigar, eu discutir. Naquela época eu tinha nenhum pingo de sabedoria. Eu estava no início do meu casamento, eu não tinha acho que nem um ano de casamento ainda, e eu era uma pessoa totalmente sem sabedoria. E eu queria sempre vencer no grito, sempre no grito. Então eu achava que eu falando mais alto, eu ia vencer, eu ia, conseguir ali dominar aquela situação. Até quando eu fui ler a palavra de Deus, como que eu deveria me comportar, me proceder, sendo uma mulher cristã, sendo uma mulher de Deus. Devo ser aquela mulher rixosa. A mulher rixosa, que arruma briga com tudo, que quer discutir sempre, que quer vencer na força do seu braço e sempre quer estar certa. Então, quando eu fui ler a palavra de Deus, que dizia que eu não deveria ser esse tipo de esposa, de mulher, porque esse tipo de comportamento não agradava ao Senhor, não agradava a Deus, eu comecei a pedir a Deus sabedoria, porque quando eu agia daquela forma, em vez de me trazer benefício, só me trazia malefícios, porque através daquele meu comportamento, daquela minha atitude, daquela minha ação, surgia muitas brigas dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento, por falta dessa sabedoria que eu não tinha e eu achava na minha mente humana pequena de que aquele meu comportamento estava agradando a Deus. Então, eu passei a orar ao Senhor em oração, comecei a pedir ajuda do Espírito Santo para que Ele me transformasse nessa área, porque era uma coisa muito difícil para mim, gente, era ficar calada. Era ter aquela sabedoria de entender que não é o momento, não é a hora, que precisa ter ali o momento certo, a hora certa de você chegar, conversar, dialogar, falar o seu ponto de vista, aquilo que você concorda, aquilo que você discorda. Então, eu achava que a todo tempo eu poderia expressar minha opinião e falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e que eu estava correta em expor a minha opinião, em dizer o que eu estava pensando e achando naquele momento. E eu sempre queria vencer na força do grito. Eu sempre queria vencer falando mais alto. Eu achava que eu me impondo a minha voz, falando alto, expondo, mas eu penso dessa forma, mas é dessa maneira que eu acho que tá certo. Então, eu pedi muita sabedoria a Deus. Em oração, eu comecei a clamar a Deus e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda nesse comportamento, porque esse comportamento não tá agradando ao Senhor. Esse comportamento não é de uma serva de Deus. Me ajuda. E eu comecei ali a clamar nesse sentido, a entrar no meu quarto e a orar nesse sentido ao Espírito Santo, a Deus. E eu clamei muito, eu pedi muito ao Senhor, porque era algo que, depois que eu passei a ler a palavra e entender que aquilo era errado, aquilo começou a me incomodar bastante. E Deus me provou diversas vezes, porque quando você pede algo a Deus, Ele vai provar você naquilo ali. Porque você tem que passar, você tem que ser aprovada. Então, às vezes eu tava em uma situação que eu deveria ali exercer a mansidão, o domínio próprio, o autocontrole e ter a sabedoria de falar no momento certo, no momento correto. Então, eu passei por
muitas situações até eu conseguir alcançar esse nível de sabedoria da parte de Deus. Para Deus, tá numa situação, surgiu uma situação e eu pegar e orar a Deus, sabe? Não discutir, não falar nada, mesmo que eu tivesse certa naquela situação ali, eu não falava nada. Eu pegava e ia orar a Deus. Eu iria falar com Deus. Então eu passei a ter sabedoria da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a me ensinar quando eu deveria falar e quando eu não deveria falar. Quando eu deveria ser sábia, me calar e orar a Deus. Porque eu não ia vencer na força do meu braço. Eu gritar, eu falar mais alto, isso não ia fazer com que o meu marido mudasse ou transformasse ou mudasse ali o comportamento dele. Não ia mudar, não ia fazer diferença. Então, o Espírito Santo de Deus me chamou no coração de que eu precisava ter sabedoria. Eu tinha que orar a Deus, eu tinha que clamar a Deus, porque eu ia vencer na oração. Era na oração que eu ia vencer. Não na força do meu braço, não eu querendo falar mais alto, não eu querendo gritar, não eu querendo sobressair que eu ia vencer. Pelo contrário, isso só me trazia mais e mais problemas. Em vez de melhorar a situação, não melhorava a situação ficava desconfortável e pior. Pior, gente, sério, não melhorava. Então, quando eu passei a exercer a sabedoria de saber o momento certo de falar, quando eu devo falar, da forma que eu devo falar, não tendo essa altivez, não tendo essa arrogância de achar que eu tô certa, de que a minha forma é certa. Não, eu passei a ouvir mais, porque eu não ouvia. Eu só queria falar. Sabe aquela pessoa que só quer falar e quando chega na hora de ouvir não quer ouvir? Eu era esse tipo de pessoa. Então, eu falava. Quando chegava na parte de ouvir, eu não queria ouvir. Eu queria somente que a minha opinião, né, fosse ali dita e aquilo que eu dissesse era o que estava certo. E a gente precisa ter sabedoria, a gente não pode agir dessa forma, a gente não pode ser esse tipo de esposa. Então, eu comecei a tratar isso em mim, pedindo a Deus para que me ajudasse a melhorar esse meu comportamento, me dando estratégia na hora de falar, como falar, da maneira que falar. E depois que eu comecei a agir dessa forma, eu consegui melhorar muito o meu relacionamento. Eu melhorei bastante. E não houve mais briga, não houve mais discussões, não houve mais dissensões, porque eu entendi que eu deveria ser sábia. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa.